Olá, tudo bom, meus aluninhos? Como é que vocês estão? Então, umas aulas agora em um novo formato. Vou gravar a aula de hoje sobre sistema digestório, era a continuação que a gente iria dar logo em sequência a essa paralisação, tá? Então, sistema digestório. Temos aqui o nosso... Deixa eu pegar meu apontador. Temos aqui um desenhinho mostrando o sistema digestório, né, de uma forma bastante lúdica, né? Então, a entrada pela boca, aí a gente tem um monte de coisas químicas aqui, alguns processos que são mecânicos, até a saída no ponto final, certo? Então, a gente tem, né, uma brincadeirinha aí. E a gente vai ver, então, esse processo do sistema digestório humano. A gente estava vendo cordados, né? Terminamos ali de ver cordados. No final da aula, se o negócio não ficar muito longo, eu falo sobre fisiologia comparada. Se não, eu gravo uma outra aula sobre isso. Então, vamos começar. O que é comida para um animal? Né? O que vocês acham? O que um animal pode comer? Né? No nosso caso, a gente é classificado como onívoro, né? A gente pode comer praticamente qualquer coisa. E animais, de forma geral, também, né? A gente tem uma diversidade enorme de alimentação. Só que a alimentação balanceada está aí dividida nesses grupos organizados nessa imagem aí, com uma infinidade de tipos de alimentos. Alimento serve para suprir necessidade energética, construtora e regulatória. Né? Isso aqui normalmente a gente vê no fundamental ou lá no primeiro ano, quando a gente fala de compostos orgânicos. Né? Então, o que é um alimento energético? Né? Basicamente são os carboidratos. Né? Carboidrato tem muita energia, né? E de fácil assimilação. Né? A gente consegue comer todas as coisas deliciosas aqui para obter energia. Construtores são proteínas, tá? Proteínas aqui tá nesta figura, né? Tá separado só a proteína animal, mas você tem um monte de proteína vegetal também, tá? Não sei o que é isso aqui, mas são, vamos supor, grãos, né? Grãos tem muita proteína, né? Feijão, arroz, soja, né? Pode ter muita proteína. Então, são alimentos construtores, porque a gente usa isso, né, para produzir o nosso corpinho. E alimentos reguladores, né? Então, vitaminas, minerais, fibras, que estão em grande quantidade em frutas e verduras, tá? Todos os alimentos, eles são extremamente necessários em quantidades, né, adequadas para a gente obter tanto energia, quanto proteína, quanto vitamina e mineral e fibra para ter funções regulatórias, tá? Então, a gente tem que comer, ter uma dieta balanceada, né? E aí eu pergunto, qual que é a sua dieta? Né? Dieta não tem a ver com restrição alimentar. Dieta tem a ver com o que você come, né? Então, a sua dieta de manhã é comer café, tomar um café, comer um pão, aí depois tomar um lanche da manhã com uma fruta, na hora do almoço você come arroz, feijão, bife, enfim, isso é a sua dieta, tá? Se você tiver uma dieta, se você tiver uma dieta balanceada com fruta e verdura, você vai ter, né, fruta, verdura, proteínas, né, carboidratos, você vai ter o aporte, então, de todos aqueles nutrientes necessários, né, tanto os energéticos, quanto os construtores, quanto as vitaminas e minerais e fibras. Se você tiver uma dieta como essa aqui, que é deliciosa, né, no entanto, é muito energética, mas tem poucos alimentos reguladores aqui, tem pouca vitamina aqui, certo? Então, a sua dieta é extremamente importante para você definir a sua saúde também. Né? Então, esses alimentos, né, o que a gente come, basicamente, ou é carboidrato, que a gente também pode chamar de glicídio, ou é proteína, ou é lipídio, certo? Lipídios podem ser lipídios, né, de forma geral, triglicerídeos, a gente tem vários tipos de lipídios, mas agora não interessa muito essa classificação. Interessa o seguinte, que essas moléculas aqui em cima, elas são moléculas grandes, né? Elas são feitas de vários monômeros
que são unidos para formar moléculas gigantescas, por exemplo, o amido, proteínas, né? Então, essas moléculas grandes, elas precisam passar pelo sistema digestório para serem quebradas em monômeros, tá? Em pedacinhos pequenos que são capazes de ser assimilados pelo seu sistema digestório, tá? E aí a gente vai ter uma série de processos que a gente vai ver como acontece essa quebra, né? Então, a quebra de carboidratos, quebra de proteínas, quebra de lipídios, tá? A gente não vai olhar bioquimicamente isso, mas de uma forma mais geral como que isso ocorre, né? Tanto na boca, quanto no estômago, quanto no intestino, certo? Para a gente produzir a partir de carboidratos, monossacarídeos, a partir de proteínas, aminoácidos, a partir de lipídios, glicerol e ácido graxo para a gente usar no nosso metabolismo, certo? Então, nutrição, o que é nutrição? Né? Então, é um conjunto de processos que vão desde a ingestão, então desde comer, desde aqui a menininha comendo, não sei se eu estou em cima dela, acho que o quadradinho está aqui, né? Desde a menininha ingerindo, quando a gente ingere alguma coisa, até a assimilação pelas células, né? Então, quando a gente come, né, ingere, a gente passa por todo o trato digestório, depois tem que assimilar isso lá nas nossas células. Como que isso acontece? Principalmente no intestino delgado, a gente vai ter um monte de célulazinhas, né? Que se a gente pegar um trechinho aqui e ampliar, a gente vai ver que tem um monte de dobras, e essas dobras aqui, estou mais ampliado ainda, essas dobras aqui são as microvilosidades, e a gente absorve aqui os nutrientes. Aí os nutrientes caem na corrente sanguínea e vão ser distribuídos lá para as células, tá? Aqui está as microvelocidades, mas aí vão ser distribuídos para as células, tá? Então esse é o processo aí da ingestão até a assimilação, isso é a nutrição, certo? Como que a gente organiza, então, o nosso sistema digestório? Lembrando que a gente vai falar do sistema digestório humano, né? Não vamos falar dos outros cordados que a gente viu antes. Então, no sistema digestório, a gente vai ter um tubo digestório, certo? E glândulas anexas. Tubo digestório em preto, glândulas anexas estão aqui nessa cor meio rosada, tá? Então, a gente começa pela boca, né? Então, boca, aí tem a língua que ajuda, os dentes. Aqui a gente vai ter glândulas salivares, vão ajudar a umedecer, tá? Então, vamos primeiro pelo tubo, desculpa. Boca, aí depois passa pela faringe, cai no esôfago. Aí o esôfago é um tubo que vai conectar a boca até o estômago. Lá no estômago, o alimento vai permanecer por um tempo, vai passar para o intestino delgado, que vai começar por aqui, passa ali por trás e tem aqui ó, uma grande extensão de intestino delgado, certo? Passou por todo o intestino delgado, vai subir para o intestino grosso, vai passar pelo intestino grosso e vai sair, passar pelo reto e sair pelo ânus, tá? Então isso é o tubo digestório, tá em preto. As glândulas associadas vão ser glândulas salivares, que vão estar aqui na sua boca, né? Que vão desembocar na boca, né? Temos também o fígado, tá aqui, e a vesícula biliar, que na verdade só armazena o que o fígado produz. O fígado é a glândula, a vesícula é só uma bolsinha que armazena. Tem o pâncreas escondidinho aqui, certo? Então, glândulas salivares, pâncreas e fígado são as glândulas anexas ou glândulas associadas ao sistema digestório. Para quê? Né? Para que a gente tem tudo isso? O processo de digestão ele pode ser dividido em digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica vai ser feita pelos dentes, né? Pela sua língua ao movimentar o bolo alimentar e pelas contrações musculares, que vão começar desde da sua faringe, né? Um pouco na faringe, mas esôfago, e aí até o reto. Então, você tem contrações musculares que vão auxiliar ao longo desse percurso no processo de digestão. E um processo químico, porque não adianta você só triturar você não consegue quebrar aquelas moléculas em pedaços pequenos. Aqueles pedacinhos pequenos, aqueles monômeros, eles precisam de uma ação enzimática para ser quebrado, né? Então você vai ter enzimas secretadas por células glandulares
né, que vão estar presentes, por exemplo, nas glândulas salivares, você vai ter enzima, você vai ter enzima no suco gástrico, você vai ter enzima no seu pâncreas, que vai ser colocado lá no suco entérico também, que é no seu intestino, tá? Então você vai ter um monte de enzimas, certo? Que vão fazer essa digestão química, que é a quebra molecular daquelas estruturas gigantescas, tá? Então vamos começar. Então a gente inicia pela boca, né? Então a gente come, coloca alguma garfada aí com arroz, feijão, alguma coisa, né? Então você coloca na sua boca e aí vai passar por toda essa parte. Então antes de ver aqui o desenho, vamos ver esse videozinho, vamos ver se ele roda. Peraí, deixa eu mudar aqui. Ixi, será que eu não vou conseguir acessar? Isso aqui é um vídeo. Não. Sim, tela. Eita, não consigo. Tá, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, aí. Então, a gente come isso, né? Então, vai colocar dentro da sua boca. Tá aí, então, a ação dos dentes, tá? E a ação da sua língua. Então, vai lá mastigando, mastigando. Aí, agora, a gente vai, ó, a língua empurrando, passando ali pela faringe. Tá vendo que tem uma aqui na nossa garganta vai travar a parte do sistema respiratório. Eu vou colocar de novo o vídeo e vou colocar a canetinha que eu vou explicar melhor. Então, aqui, ó, apontador. Aí, agora estão vendo. Então, aqui na boca a gente vai mastigar com os dentes, né? E vai triturar o alimento. A língua também vai umedecer, vai manipular o bolo alimentar. A língua também vai empurrar o palato mole aqui para cima, o bolo alimentar vai descer pela faringe, vai travar aqui, ó, a epiglote trava a traqueia e desce pelo esôfago, tá? Então, isso daqui é a epiglote, tá? A epiglote tá aqui, ó, para travar a entrada da laringe. Isso aqui é a faringe, tá? Então, a faringe vai ter aqui a epiglote, que trava a entrada do sistema respiratório para passar para o esôfago, tá? Então, o esôfago vai estar aqui passando para chegar lá no seu estômago, certo? Na sua boca, a gente vai ter a ação de glândulas salivares, né? As glândulas salivares, elas estão aqui, ó, na sua bochecha, embaixo e mais perto aqui da sua boca, tá? Da saída da boca. Essas glândulas, elas vão produzir saliva. Então, a saliva, ela tem uma função tanto de umedecer o alimento para facilitar a digestão, mas também tem uma ação enzimática, tá? Então, a saliva tem um pH lá 6,7, 7, para a ação da amilase. A amilase é uma enzima que vai ajudar a digerir amido, tá? A amilase pode ter um outro nome chamado ptialina. Também ajuda, então aí o amido vai ser quebrado em dextrina e depois em maltose, tá? Então na sua boca acontece essa quebra com o auxílio da amilase. A saliva também tem uma ação de proteção contra o atrito e também tem uma ação antibacteriana, né? É antibacteriana. Se você tiver uma saliva muito alcalina, você aumenta, por exemplo, a proliferação de bactérias que causam cárie, certo? Então, uma ação também antibacteriana, quando tiver no pH certo. Aí, passou, então, da boca para o esôfago. Aqui, a partir deste momento, a gente tem uma contração, que a gente chama de peristaltismo, tá? O movimento peristáltico. Isso é a contração lateral aqui da parede do esôfago, que vai fazer com que o bolo alimentar passe, né, para o estômago. O peristaltismo, ele começa aqui no esôfago, na parte superior, perto da faringe, e vai até o final do seu sistema, do tubo digestório, até o reto.
Então, quando você está indo ao banheiro e você sente movimentação ali no seu intestino, também é chamado de movimento peristáltico. Então, aí, ao longo do nosso corpo, a gente tem esse peristaltismo. Por isso que a gente pode comer de cabeça para baixo, e engolir, que a gente vai conseguir passar o bolo alimentar por todo o nosso corpo, né? Porque isso não depende da gravidade, depende de um movimento muscular de contração involuntária. Aí passou, né, pelo esôfago, chegou aqui no seu estômago. Chegando no estômago, a gente tem uma válvula aqui no inicial, chama-se cárdia, ela abre, né, então é um esfíncter que vai abrir, vai passar o bolo alimentar, vai chegar aqui no seu estômago. E vai ficar por aqui um tempo, dependendo do que você come, pode ficar mais ou menos tempo. Basicamente, quanto mais proteína você come, mais tempo no estômago vai ficar, tá? Por quê? Porque é no estômago que a gente digere grande parte da proteína. E aqui a gente também tem uma outra válvula para não passar direto. Essa outra válvula aqui chama-se válvula pilórica, tá? Quem tem problema, às vezes, de refluxo ou um problema de... não é azia, acho que é azia. Você tem um refluxo de gases aqui na válvula cárdia, tá? Não fecha direito, tá com problema aqui, você tem um problema aqui, tá? Mas isso daqui é basicamente uma válvula de entrada e uma válvula para saída, para controlar o tempo de permanência do alimento aqui no seu estômago. Aqui vai ter um monte de movimentos peristálticos, que vão ter ação mecânica. O estômago se mexe bastante, né? Ele tem um movimento também para auxiliar o contato do suco gástrico com o alimento. Então, ele vai mexer para colocar um monte de suco gástrico ali junto em contato com o que você comeu. Esse suco gástrico, ele tem uma ação química, tá? Ele vai ser basicamente ácido clorídrico mais enzimas, mais um muco aí para proteção, certo? Essas enzimas, elas, basicamente, a principal enzima aí é uma enzima chamada pepsina, que vai ajudar a quebrar proteína, certo? Então, o suco gástrico tem essa composição. O ácido clorídrico também ajuda, por exemplo, a matar micro-organismos. Ele tem um pH, vai deixar o pH muito básico, muito ácido, né, muito baixo, de 2 a 3. E isso, além de auxiliar em matar micro-organismo, amolece o alimento e é ideal para a ação dessa pepsina, que precisa, essa enzima vai precisar de um pH baixo para conseguir funcionar. Então, chegou o bolo alimentar, passou pelo estômago, vai se chamar quimo, tá? Quimo. Lá no seu estômago, né? Então, se a gente tem a ação do suco gástrico, a gente precisa, o suco gástrico tem um pH super ácido, por que a gente não corrói o nosso estômago? Porque a gente tem um muco, né? Uma proteção no estômago, produzida naturalmente pelas células do estômago, para que a parede do estômago não seja digerida. No entanto, existem pessoas que podem ter, por exemplo, gastrite, né? Uma ferida ali uma úlcera, né? Se não for tratado, no estômago. Como que isso daqui acontece? Por exemplo, quando a gente mastiga chiclete, a gente está, ao mastigar, falando para o nosso sistema digestório, vai cair alguma coisa aí dentro. Só que a gente não coloca, né? A gente só mastiga o chiclete e cospe fora. E aí o nosso estômago começa a produzir suco gástrico. Ao produzir suco gástrico, se não tiver nada para digerir, ele vai digerir o seu estômago. E aí você vai causar essa úlcera. É isso que causa gastrite. Tem outros fundos aí de origens de gastrite, que é de fundo nervoso, né? Então a pessoa acaba produzindo mais suco gástrico sem necessidade, mas aí é por uma questão nervosa, né? Psicológico. Na verdade, o nosso sistema digestório ele é muito influenciado pela nossa emoção, né? A gente come mais ou come menos, ou dependendo do que você está passando, você come diferentes tipos de alimento. Né? Então a gente é muito influenciado aí pelo nosso intestino e pelo nosso sistema digestório inteiro. Como que acontece então a digestão das proteínas lá no estômago? Então você comeu direitinho, né, no mascou chiclete aí, você comeu direitinho, você vai digerir proteína no seu estômago, tá? Então você comeu lá do arroz, feijão, bife, batata frita, salada, tudo que tiver proteína nesses alimentos que você ingeriu, a parte proteica vai ser digerida no seu estômago.
né? Não tudo, mas grande parte aí no seu estômago. Então, lá no seu estômago, você também tem várias dobras, né? Então, aqui é a parede do estômago. A gente tem a produção de um negócio chamado pepsinogênio, que é uma proteína, mas no estado inativo. O pepsinogênio, com a ação do ácido clorídrico, então pH baixo, isso daqui vai fazer com que a enzima fique ativa. Então, isso daqui é um precursor da enzima. Fica com ácido clorídrico, perde essa parte verdinha, ela se torna ativa. Aí ela chama pepsina. A pepsina também auxilia na maior produção, vai estimular a maior produção de ácido clorídrico e também estimula a liberação de mais pepsinogênio. Então, quanto mais proteína você comer, mais pepsinogênio vai ser estimulado para ser produzido, mais ácido clorídrico, mais pepsina para você digerir a proteína, tá? Quando a gente é criança, a gente não come proteína sólida, né? A gente bebe leite. Leite tem muita proteína. Só que como é líquido e precisa ficar mais tempo no seu estômago, a gente produz uma outra enzima chamada renina, que provoca a coagulação da caseína, que é a proteína do leite. Essa renina vai deixar o leite parecendo um queijinho. E isso auxilia, então, na digestão do leite, que aí vai ficar esse queijinho e fica mais tempo no estômago. Então, por isso que quando você coloca um bebezinho assim para arrotar, e aí ele ou bebeu muito leite ou você chacoalhou demais, e aí você dá assim, uma batidinha para ele arrotar, e ele dá uma gorfadinha nas costas, assim, vai descendo quente, assim, um queijinho, aquele queijinho, tipo uma ricota. É por quê? Por conta da renina. Então, se você já tiver um primo, um filho, uma irmã, um irmão, um pituquinho, que fez isso em você ou na sua mãe, agora você sabe que a função é da renina. Tá? A renina que deixa esse queijinho aí delicioso que você já viu, ou vai ver. Aí a gente desce, então passou pelo esôfago, chegou no estômago, digeriu proteína, vai para o intestino delgado. O intestino delgado, ele tem o duodeno, o jejuno e o íleo, tá? Então, a gente tem essas três partes, a gente chama tudo de intestino delgado, mas ele tem duodeno, jejuno e íleo, tá? Nessa sequência. Então, a digestão ocorre predominantemente no duodeno, então nessa pequena porção aqui, e na primeira parte do jejuno. Então, digestão, deixa eu até grifar aqui, ó. Digestão acontece no duodeno e na primeira parte do jejum, certo? Depois, na outra parte do jejum e do ilho, vai acontecer a absorção, tá? Então, primeiro acontece a digestão e depois a absorção. E aí tem a ação, para a digestão, tem a ação do suco entérico. O suco entérico, ele vai ter um monte de enzima, um monte, tá? As principais, enteroquinase e peptidases para proteína. Então, a gente vai continuar a terminar a digestão de proteína aqui no nosso intestino. E aí depois a gente tem também as carboidrases para digerir maltose e sacarose. Então, a gente vai digerir lá no intestino carboidratos também, certo? Para a digestão, para fazer esse suco entérico e para digerir no intestino delgado, a gente tem o auxílio do fígado e do pâncreas, certo? Então, eles estão posicionados, né, não desse jeito, mas anatomicamente um de um lado, outro do outro. E a gente tem, então, no fígado a produção de bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar. E no pâncreas, a gente vai ter produção de suco pancreático, que vai ser liberado também no duodeno. Então, esses dois órgãos, que são glândulas auxiliares, vão produzir duas substâncias diferentes, com muitas coisas para ajudar na digestão. E vão colocar isso no duodeno, tá? Primeira parte ali do intestino delgado. Aí, para os futuros médicos, você pode olhar anatomicamente depois, eu vou disponibilizar esses slides, e aí você ou pausa aí o vídeo e vê os detalhes aí desses nomes, tá? Primeiro pelo fígado, vamos falar o que o fígado faz, tá? O fígado, ele é um órgão enorme, né? Ele é extremamente importante para outras coisas, né, que não a digestão, que a gente não vai falar agora. Ele é feito de células que a gente chama de hepatócitos, tá? Então, tá aqui uma brincadeirinha com patinhos. Então, o hepatócito são as células. Ele é alimentado, né, pela veia, pela artéria aorta e retirado substâncias por uma veia cava e uma veia porta.
Este fígado, então, né, recebe sangue e tudo mais para quê? Para produzir a bile. A bile é produzida no fígado, tá? E aí é armazenada nessa vesícula, tá? Então a bile é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. A vesícula é aquela assim, tô com pedra na vesícula, é aqui, tá? Aqui tem que pode ser produzido pedra se você tiver algum probleminha aí no fígado, a gente acaba produzindo essas pedras de colesterol, basicamente, e aqui isso é ruim, né? Depois tem que retirar essa vesícula. O que tem a bile? A bile tem sais biliares, não tem enzima, são sais biliares. Sais biliares, eles emulsificam gorduras para facilitar a ação da lipase pancreática. Então, o que é isso? Então, imagina uma gordura na água, certo? A gordura não mistura, a gordura não quebra na água. Quando você coloca bile, você coloca essa gordura em pequenas bolinhas, tá? Ela tem uma ação de quase que um detergente. E aí vai produzir um monte de pequenas bolinhas. Pequenas bolinhas são mais fáceis de digerir pela lipase pancreática do que grandes bolhas. Então, a bile serve para isso, tá? Se você produz pouca bile ou não tem a vesícula, você não vai conseguir digerir gordura na mesma quantidade. Então, se você tiver que tirar a vesícula, você não vai poder comer tanta gordura quanto uma pessoa que tem a vesícula normalmente, tá? Porque aí você continua produzindo bile, mas ela precisa ser produzida e depois liberada no duodeno. E aí, com a vesícula, como já está fácil de ser liberado, então você pode comer mais gordura, tá bom? O outro órgão anexo aí para ajudar é o pâncreas. O pâncreas, ele produz suco pancreático. Veja que a comida estava no estômago com pH super ácido para digerir proteína. Agora vai para o intestino. Precisa aumentar o pH. Então, o suco pancreático vai ter também bicarbonato de sódio para deixar o pH 8, para deixar o pH mais alcalino, porque esse pH 8 é ideal para estas enzimas. Estas enzimas, os nomes não são tão importantes, mas você tem que saber que é no intestino que a gente termina a digestão do resto das proteínas, então do resto das proteínas, dos lipídios, dos carboidratos e também dos ácidos nucleicos, certo? Então, depois vocês veem com calma isso daqui, mas o mais importante é que a gente vai elevar o pH com bicarbonato de sódio para a ação dessas enzimas, para a gente digerir isso daí no intestino delgado. Então, no intestino delgado, saiu lá do estômago o quimo e entrou no intestino delgado, tá? Vai passar pela ação da bile, pela ação do suco pancreático e do suco entérico, que vai ter, então, final da digestão aí no duodeno e na primeira parte do jejum. Isso, então, vai deixar essas pequenas moléculas disponíveis. Veja que a gente começou com moléculas grandonas e agora a gente tem moléculas pequenininhas, né? Por conta dessa ação mecânica e química. Agora, pelo movimento peristáltico, vai sair do duodeno, da primeira parte do jejum, e agora o que sair daqui para lá, para o resto do intestino delgado, a gente chama de quilo, tá? Então a gente fez praticamente a digestão de tudo, tá? A gente digeriu quase tudo que a gente conseguiu com as enzimas que a gente tem. Então a gente digeriu lá na boca usando saliva, a amilase salivar, no estômago, o suco digestivo, ou suco gástrico, digeriu proteínas e alguns lipídios. No intestino delgado, com o suco pancreático, o suco intestinal e o auxílio da bile, a gente conseguiu digerir toda essa galera aqui. Então, a gente vai ter lá no nosso intestino, aqui nessa primeira parte, um monte de pequenos pedacinhos, tá? Digeridos por essa ação química e mecânica. Então, daquelas moléculas grandonas que a gente começou lá na nossa boca, a gente vai ter, então, moléculas pequenininhas agora, tá? Quebrou tudo pela ação de todas essas etapas que foram passadas. Aqui tem uma tabela, também vou disponibilizar, né? Tem esse material no Google, então aí você vai ver, você vai poder estudar com mais calma quais enzimas você tem em cada das etapas.
tem alguns vestibulares que cobram isso daqui, principalmente o pH, tá? Não é muito difícil, é só você lembrar que o estômago é o ácido. E nos outros casos a gente vai ter pH neutro ou básico, certo? E por que isso daqui, né? Acho que vale deixar o anterior. Por que isso daqui? Por conta da ação das enzimas. As enzimas, elas precisam de pHs adequados. Então, por isso, a importância do pH, tá? Aí lá no seu intestino delgado a gente vai absorver nutrientes, tá? Então a absorção de nutrientes vai acontecer no seu intestino delgado. O intestino delgado é um tubo grandão, bem dobrado. Então o intestino delgado está aqui, imagina que ele tem um monte de dobras. Então um monte de dobras, várias dobras, várias dobras. E aí se você pegar essa dobrinha, você olhar, olha só que bonitinho, uma dobrinha. Esta dobrinha, se você olhar mais de perto, a celulinha também tem várias dobrinhas. Então, assim, é um troço extremamente dobrado. Um monte de dobrinha. Para que um monte de dobrinha? Para aumentar a área de superfície, tá? Quem come, por exemplo, dobradinha, que é um prato que quando eu comia carne, não gostava disso. É o intestino de animais, né? Normalmente de porco ou de vaca. E aí você vai ver que tem um monte de dobrinha lá. Então, da próxima vez que você comer dobradinha, você lembra disso, tá? Então, você tem vilosidades intestinais. E cada vilosidade, né? Então, cada dobrinha aqui, ó, se eu peguei um pedacinho, ampliei cada dobrinha, eu vou ter um monte de capilar sanguíneo. Para que capilar sanguíneo? Para absorver nutriente, tá? Então, capilar sanguíneo, tem um monte de capilar sanguíneo para a absorção de nutrientes, lá no seu intestino delgado, tá? Então, intestino delgado, a absorção de nutrientes. Quais? Todos aqueles que você deixou em pequenos pedaços, né? Então, pequenos carboidratos, pequenos, né, os aminoácidos e sais minerais, desculpa, e ácido graxo e glicerol, tá? Então, aqueles monômeros das coisas que a gente come, de carboidrato, proteína e lipídio. Absorveu tudo aí no seu intestino delgado, certo? Passou pelo intestino delgado, então a gente já absorveu um monte de nutrientes. Vai lá para o intestino grosso, tá? Então, no intestino delgado, passou aqui, a gente absorveu aqueles nutrientes, vai passar para o intestino grosso. O intestino grosso vai ter esse colo ascendente, colo transverso, colo descendente, tem uma curvinha aqui, e o reto, para finalizar no ânus, certo? Qual a função deste magnífico órgão? Este órgão, ele vai liberar as substâncias não digeridas, tá? Então, tudo que você não digere vai ter que passar por aqui e vai ser eliminado, certo? Só que aqui, quando cai aqui, um bom bolo alimentar vai ter muita água. Só que você não vai poder desperdiçar essa água. Você tem que absorver água. Você vai absorver água aonde? Majoritariamente no seu intestino delgado. Então, a absorção de água, né, e sais minerais, então, sais minerais e água acontece no seu intestino grosso, certo? Então, a gente consegue absorver água e sais minerais aqui, certo? Se você tomar pouca água, o que acontece? O nosso organismo vai retirar a água do que você comeu. Então, por isso que tomar pouca água, às vezes, deixa o trânsito intestinal mais lento. Você demora para fazer cocô. Por quê? Porque você precisa beber água para ter absorção adequada aqui e você liberar o que você não usa, tá? Então, é extremamente importante beber água para você ter um trânsito intestinal adequado, certo? Outra coisa, fibra, a gente não digere. Fibra de celulose, tá? A gente não tem uma celulase, uma enzima para digerir celulose. No entanto, é importante a gente comer fibras, tá? Fibras de frutas, verduras, né? Aqui tem alimentos integrais que tem muita fibra. Por que que tem que comer fibra? E por que que tem que beber água? Para deixar cocô soltinho, para deixar cocô aerado, para sair leve, macio, tá? Este videozinho aqui mostra por que que o milho aparece no cocô, tá? Então, depois você assiste, tem a ver com a celulose, tá? Aí você assiste e me conta o que você achou no videozinho, tá bom? Outra coisa, outra recomendação antes da gente finalizar
a aula. Este site também, tá? Ele é bem legal. Ele tem um dos personagens principais, é o Heart and Brain. Então, é o Heart and Brain. Então, é um conflito aí no corpinho, que normalmente a razão e a paixão, né, o sentimento aí, eles estão em conflito. E tem um monte de tirinhas muito legais, né? Então, por exemplo, o apêndice, que eu não falei, né? Eu não comentei sobre o apêndice. Esse aqui é o apêndice. Você não precisa remover seu apêndice só porque não sabe para que ele serve. Mas se não remover, eu posso te matar, se me der vontade. Mas eu posso ajudar no seu sistema imune, ou não. Então, o apêndice, ele tem talvez uma função imunológica, tem algumas bactérias aqui que vivem aqui, que nos ajudam no sistema imunológico. Mas esse apêndice, ele também pode não ser absolutamente servir para nada. Né? E você pode retirar. Por que você pode retirar? Porque se ele enche de fezes, ele pode estourar. Então, eu vou voltar. Será que ele volta aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é o apêndice, tá? Este aqui é o apêndice. O apêndice, ele tá aqui, a gente tem ele bem curtinho, porque a evolução, enfim, selecionou pessoas que não precisavam de um apêndice muito longo, certo? E aí esse apêndice é um órgão aqui, né, que sobrou, que pode ter uma função. Se por acaso, né, quando você come e tem algum probleminha, e isso aqui enche de cocô, isso começa a doer. Não é enche, né? Só entra aqui, isso começa a doer. Se dói, quer dizer que tem algum problema, isso aqui está inchado, né? E aí então ele tem que ser retirado, porque se isso daqui estourar, você vai colocar fezes na sua cavidade abdominal, e isso não é legal, porque dá uma infecção interna e você morre, tá? Então, o apêndice, aí um desenho do apêndice para você se divertir. Esse aqui é um outro exemplo aí dos órgãos, tem a linguinha, né? Ela se deliciando no iogurte. E aí tá falando assim, não me julgue, né? O estômago olhando, tipo, ai meu Deus! Então, para não julgar a linguinha. Então, você tem um monte de quadrinhos desse daqui, é bem legal. Entra lá, tem umas versões em português e muitos em inglês, tá? Então, tá aqui o nosso sistema digestório, tem ainda o pulmão, enfim, tem todos os nossos órgãos aí, certo? Esse vídeo, né? Opa! Eita, não quero que rode. Vou ter que voltar aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo que mostra o sistema digestório, bastante interessante, está aqui para você pegar depois, tá? Beleza, então a gente falou do nosso sistema digestório. Vamos recapitular rapidão. Comeu, passou pela boca, passou pela faringe, que vai tampar o sistema respiratório para a gente colocar a comida no sistema digestório. Passou pelo esôfago, cai no estômago. Isso acontece pelo movimento peristáltico. No estômago, a gente vai ter a ação do suco gástrico com pH baixo para digerir proteína. Passou depois para o duodeno, que vai receber bile, com sais biliares, que não tem enzima, ajuda na digestão de gorduras. E o pâncreas vai liberar suco pancreático para levantar o pH 8, para a ação de um monte de enzimas, né, que vão digerir todo o resto de carboidrato, o resto de proteínas, lipídios aqui, certo? Passou aqui do duodeno, primeira parte do jejum, continua a digestão, aí vai para o resto do seu intestino delgado, que está deslocado aqui. O intestino delgado vai absorver os nutrientes, porque foram digeridos nas outras etapas, absorve todos os nutrientes. Absorvidos os nutrientes que a gente conseguiu digerir, o que a gente não consegue digerir passa para o intestino grosso, colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Para quê? Para absorver água e sais minerais. Para a gente ter um bom trânsito intestinal, é importante a gente comer fibra. Apesar da gente não digerir, ela ajuda nesse trânsito. Passa pelo reto, sai pelo ânus, certo? Então, falamos aí do nosso sistema digestório. A gente tem algumas questões que às vezes versam sobre anatomia e fisiologia comparada. Eu não vou falar de forma detalhada disso daqui, que eu acho que é demais, mas só para vocês derem uma olhada, né? Podem olhar no livro também, essas comparações, né? Então, animais têm boca e ânus, ou se não tiver ânus, tem cloaca, né? Então, aqui, ó, nos condrícteis tem um ânus. Nos osteícteis tem um ânus. Nos condrícteis tem uma cloaca, que vai ter a união de outros dois sistemas. Eu falei daquela válvula
espiral nos condríctios para aumentar a absorção de nutrientes, e tem algumas diferenças entre um e outro, e o tamanho, às vezes, de cada parte é diferente para os mamíferos, certo? Anfíbios têm boca, e aí o seu sistema digestório está aqui em verde, certo? E também vai ter cloaca, certo? Répteis, começa na boca, também temos todos os órgãos e vai sair pela cloaca, certo? Por fim, aves, a gente já viu em sala de aula com mais detalhes, ela vai ter papo, vai ter proventrículo e moela, vai ter tubo digestório, tem fígado, tem tudo mais, e o intestino e a liberação pela cloaca também. E nos mamíferos, a gente é mais ou menos é um misto desses dois aqui, tá? A gente não tem um sistema digestório, né, um intestino delgado tão longo quanto um herbívoro, nem tão curto quanto um carnívoro, né? Nós somos mais onívoros, então a gente tem um sistema, né, uma diferença aqui na extensão do intestino por conta do que a gente come, certo? Mas também temos os mesmos órgãos. Percebam que todos os animais aí, eles têm os mesmos órgãos. Por quê? Porque somos todos, temos o mesmo ancestral em comum aí no filo dos cordados, tá bom? Beleza? Acho que acabou. Certo? Então, gravada a aula, até a próxima. Falou! Vou finalizar.